Bem, vamos ao nosso vídeo 2 da nossa aula 4, baseado no capítulo 14 do nosso livro-texto, sob o título Demonstrações com auxílio de figuras. De fato, em diversas circunstâncias, as figuras dizem mais que as palavras. Entretanto, é bom atentar para o fato de que os desenhos são apenas dispositivos que servem para auxiliar. Eles sozinhos não podem demonstrar coisa alguma. O que de fato demonstra são os raciocínios, os argumentos que você coloca a partir dos desenhos. Vale ressaltar o cuidado com a qualidade dos desenhos que alguém deseja fazer. As figuras, principalmente as mal desenhadas, intencionalmente ou não, podem enganar e induzir a falsas conclusões. Ninguém é obrigado a ser um artista para fazer um desenho que possa auxiliar em alguma demonstração, mas não se pode descuidar, por exemplo, aí desenhar as retas sendo sinuosas, os ângulos retos sendo obtusos ou sendo agudos, tampouco os círculos sendo ovais, como batatas, como diz o nosso livro-texto. Também não posso desenhar uma reta que é tangente a uma circunferência sem que de fato ela pelo menos pareça tangente. Então é preciso tomar cuidado para que as características matemáticas dos nossos desenhos não fiquem deformadas. Essa prática tem sido assim por milênios, entre as mais diversas civilizações que usaram ou desenvolveram a matemática. Então realmente os desenhos são usados para verificar resultados, observar resultados há muitos anos. E não importa a área, isso acontece na álgebra, acontece na geometria, acontece na análise. Os desenhos são usados para que a gente entenda, compreenda resultados matemáticos há muitos anos. Bem, vamos aos nossos exemplos, inclusive dois exemplos muito interessantes. O primeiro, Teorema de Pitágoras. Num triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Vale observar que esse teorema está enunciado em um dos sentidos, mas também é válido no outro sentido, ou seja, dado um triângulo, tal que a medida de um dos lados ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, esse triângulo é retângulo. Mas nós estaremos demonstrando só essa forma que está colocada aí para a gente. Bem, considere um triângulo retângulo com hipotenusa medindo C e catetos medindo A e B. Ou seja, são esses dois triângulos aqui. A hipotenusa mede C e os catetos medem A e B. Esse aqui ou esse outro. Aqui valendo B, aqui A e aqui C. São esses dois triângulos. Aí, usando esse triângulo, construa um trapézio como na figura seguinte. Então a gente ligou esses dois pontos e aí a figura total transforma-se em um trapézio. Bem, note que o triângulo isósceles que se formou quando a gente desenhou o trapézio, esse triângulo que tem esse lado medindo C e esse outro medindo C é um triângulo isósceles, e que a soma de alfa mais beta é igual a 90 graus. Daí o que acontece? A altura e a base desse triângulo, já que aqui forma 90 graus, eu posso considerar um lado aqui como base e o outro como altura. O que quero deduzir de fato é a medida da área. A área desse triângulo vai ser base C vezes altura C dividido por 2, tá certo? E aí, igualando a área do trapézio, a área total do trapézio, com a soma das áreas dos dois triângulos, na verdade dos três triângulos, a gente tem essa expressão aqui, A gente tem que A mais B sobre 2 é exatamente a soma dessa medida, mais essa medida dividido por 2, ou seja, base maior mais a base menor dividido por 2, vezes a altura do trapézio, que aqui seria A mais B. Enquanto que a área desse triângulo é A vezes B sobre 2, a desse outro é B vezes A sobre 2, enquanto que a área desse triângulo aqui é C vezes C sobre 2, ou seja, é o que temos aqui do lado direito da igualdade. E aí, já que temos 2 como denominador à esquerda e denominador à direita, a gente pode esquecer o denominador, e aí eu tenho aqui A mais B vezes A mais B, que é A quadrado mais 2AB mais B quadrado, e aqui à direita eu tenho AB mais AB mais C2. AB mais AB é 2AB, cancela-se com o 2AB do lado esquerdo da igualdade, e eu tenho que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado.
E aí está provado o teorema de Pitágoras usando esta figura. A outra demonstração que nosso livro-texto nos apresenta é a demonstração da irracionalidade do número 2. Então o teorema diz: o número raiz de 2 não é racional. Vamos ver a demonstração usando a figura. Bem, suponha por absurdo que raiz de 2 seja racional. Ou seja, raiz de 2 se escreve como uma fração P sobre Q, com P e Q inteiros primos entre si. Até aí a demonstração faz uma consideração igualzinha à demonstração anterior que vimos, é totalmente algébrica. Mas aí nesse momento o autor observa o seguinte: se a gente tem essa igualdade, então a gente pode escrever isso, né? Que P sobre Q ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, porque isso daqui é exatamente o quadrado da raiz de 2, né? Ou seja, P sobre Q é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos iguais a 1. Ou seja, essa igualdade que advém dessa, ela nos dá esse triângulo aqui, um triângulo retângulo e isósceles também, cujos catetos medem 1 e a hipotenusa mede P sobre Q. Aí ele multiplicando os comprimentos dos lados desse triângulo por Q. Então, quando eu multiplicar por Q a fração P sobre Q, eu tenho P. Multiplico por Q o 1 e multiplico por Q o 1 e eu tenho um triângulo cujos lados são P, Q e Q. Lembrando que P e Q são números primos entre si. Sendo assim, eu não tenho um número que possa dividir, né? Observe que quaisquer dois triângulos retângulos isósceles são semelhantes. E como P e Q não possuem fator comum, portanto eu não tenho um número que divida P e Q simultaneamente, porque eles são primos entre si, esse triângulo de lados P e Q é o menor triângulo retângulo isósceles de lados inteiros. Eu não tenho como dividir por um número e encontrar um triângulo semelhante menor e cujas medidas sejam números inteiros. Nosso trabalho agora é provar que não pode existir um triângulo desse tipo, isósceles com lados de comprimentos inteiros primos entre si. Ok? Então, esse triângulo é o menor triângulo cujos lados são inteiros, né? Impossível ter um menor, já que P e Q são primos entre si. Eu não consigo ter um número que o dividam e assim eu tenha um triângulo semelhante e menor. Bem, então como mostrar que um triângulo desse não existe? A técnica é a seguinte. Bem, traçando uma circunferência de centro C e raio CA, ou seja, eu centro o compasso, coloco a ponta seca do compasso aqui e giro uma circunferência partindo aqui de A, uma circunferência de raio CA. Aí eu encontro um ponto aqui no lado CB, que eu chamei de ponto D, né? De raio CA, ela corta o lado CB no ponto D. Observe que BD, essa medida aqui, BD, é um segmento de comprimento P menos Q. O comprimento total é P, e essa medida do C até o D é a mesma medida do C até o A, é Q. Então, o que nos resta aqui do D até o B é exatamente P menos Q. Então, baixe por D uma perpendicular ao segmento CB, certo? É essa a ideia. Baixe por D uma perpendicular ao segmento CB ou BC, que toca o lado AB no ponto E. Então, ela toca aqui o lado AB no ponto E. Então, o que temos aqui? Verifica-se que DE é congruente a EA e que os segmentos BD e DE também são côngruos. Ora, ele está afirmando que AE aqui, ou EA, e DE, eles são côngruos. Por que eles são côngruos? Porque essa reta aqui, a reta suporte desse segmento, ela é uma reta tangente a essa circunferência. E a reta suporte ao segmento AB aqui, ou segmento AE, também é uma reta tangente à circunferência. E duas retas tangentes à circunferência, quando elas se tocam assim, elas formam segmentos congruentes. É um resultado da geometria plana. Um outro fato é que esse segmento aqui, ele é congruente a esse outro segmento, ao segmento DE.
Bem, então o que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo isósceles, né? Isósceles e também retângulo, porque nós construímos essa reta perpendicular ao segmento CB ou BC. Bem, então chegamos a ser um absurdo, por quê? Porque a gente construiu um triângulo BDE, que é isósceles e que é retângulo a partir do triângulo ABC que nós tínhamos, que também era isósceles e retângulo. Só que as dimensões do triângulo ABC eram formados por números inteiros primos entre si. Portanto, a gente não poderia ter construído esse triângulo isósceles e retângulo com medidas inteiras. E por que a gente garante que as medidas são inteiras? Porque essa medida BD é P menos Q, é um número inteiro, que é congruente a essa medida DE ou ED, então consequentemente essa medida também é um número inteiro, e essa medida DE também é igual à medida AE, então isso daqui também é um número inteiro. Logo, a medida EB é a diferença da medida AB, que é um número inteiro, que é Q, menos a medida AE, que também é inteiro. Portanto, essa medida EB também é um número inteiro. Ora, é impossível construir, então, o triângulo isósceles e retângulo cujos lados são números inteiros, tendo em vista que P e Q são primos entre si. Então, essa construção impossível é a contradição encontrada, portanto, raiz de 2 não pode ser um número racional, sendo então um número irracional. Bem, o método dedutivo a gente vê então no próximo vídeo.